Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do RBTech. Eu sou o Ricardo e hoje eu vou explicar para você o que é Thermal Throttling. O Thermal Throttling é o termo que se dá a um dispositivo de segurança que está embutido no próprio chip dos processadores, que é responsável por monitorar a temperatura de operação do processador e ver se essa temperatura está dentro de um limite aceitável. Quando a temperatura é excedida, ou seja, passa desse limite considerado seguro para o chip, o Thermal Throttling entra em ação e baixa o clock do processador em aproximadamente 70% para evitar o superaquecimento do chip e, em consequência, um dano irreversível nele. Essa redução de clock ela fica ativa por alguns segundos e depois que a temperatura baixou, entrou dentro de um limite aceitável, o clock volta a ser o clock completo, a velocidade total do processador. Se o Thermal Throttling não consegue entrar em ação, ou seja, se ele não conseguir por algum motivo reduzir o clock do processador, o processador vai enviar um sinal para a placa-mãe dizendo: olha, eu estou de cabeça quente e eu preciso que tu dê um jeito na situação. E daí o que acontece? A máquina se desliga ou reinicia para evitar a queima do processador. Basicamente essa é a função do Thermal Throttling, é isso que ele faz. Ele tenta baixar o clock do processador em caso de superaquecimento. Se ele não consegue, envia um sinal para a placa-mãe para ela desligar o computador para evitar a queima do processador. Essa tecnologia geralmente vai entrar em ação quando você está ou fazendo overclock, que você está forçando a mais o processador, ou você tem um cooler muito simples, muito comum, digamos assim, ele não está conseguindo baixar a temperatura, segurar a temperatura abaixo do processador, ou até em alguma situação, por exemplo, o suporte do cooler do processador se soltou, não está bem preso, o cooler não está bem fixo em cima do processador e você pode estar com um problema de superaquecimento. Para que você consiga ver essa tecnologia na prática funcionando, eu vou fazer o seguinte: vou pegar um processador que eu tenho aqui, vou fazer overclock nele e vou mostrar esses dados na tela para você. Observe o campo no CPU-Z onde é medido o clock do processador. Note que ele está com o clock máximo funcionando normalmente. Eu estou rodando um teste de estresse e você pode observar também que a temperatura do processador está se elevando cada vez mais por conta do teste de estresse. Observe que em determinado momento, quando a temperatura atingiu um X valor, que é o teto limite seguro para esse processador, o que aconteceu com o nosso clock? Ele simplesmente despencou, caiu lá embaixo. Agora fica observando, dentro de alguns segundos esse clock novamente vai aumentar porque a temperatura do processador já baixou o suficiente para ele se sentir seguro para trabalhar numa situação mais forçosa novamente. Bom, depois dessa explicação e dessas imagens, eu espero que vocês tenham entendido o que é e para que serve, qual a importância do Thermal Throttling em um processador. Então, observe esses detalhes aí, principalmente se você está fazendo overclock. Se o clock do seu processador está caindo em determinadas situações, muito provavelmente o limite, o teto da temperatura foi atingido. Então é hora de você pensar em um sistema de refrigeração mais adequado ou então é hora de você baixar um pouquinho o clock do seu processador para manter ele numa temperatura de operação mais segura. E esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido algo novo e, acima de tudo, útil também na nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa um comentário pra gente nesse vídeo, vou tentar ajudar todos da melhor maneira possível e dentro do possível também. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, compartilha numa rede social, que isso ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho e dá um ânimo a mais para continuar fazendo vídeos gratuitos para vocês. Não esquece também de acompanhar o RBTech tanto pelas redes sociais ou pelo nosso site para acompanhar os próximos vídeos, as próximas publicações aqui do nosso site e do nosso canal. No mais, meu muito obrigado a cada um de vocês e até uma próxima oportunidade.